primeiro ano do ensino médio. Pronto. Bom dia, estamos em mais uma aula do ensino médio, primeiro ano. E hoje, gente, nós vamos falar sobre estética. Na aula passada, nós falamos sobre ética e fizemos a analogia, aprendemos a questão da analogia, de como nós podemos usar isso como um método para escrever e para raciocinar sobre as nossas ideias, né? E fazer até uma pesquisa, escrever textos, né? Que é comparando uma coisa com outra, né? No sentido de que nós podemos só fazer isso, usar analogia, se a gente tiver algumas qualidades, alguns componentes de um grupo ou de outro forem parecidos ou forem contraditórios, a gente tem que achar uma ligação entre as duas coisas, né? Semana passada a gente conversou sobre a ética, né? E aí nós comparamos a Idade Média e a Idade Moderna. Nós vamos usar o mesmo sentido, o mesmo caminho, só que hoje a gente vai falar de estética, né? Nós estamos falando dos ramos da filosofia, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês, aí a gente já começa. Bora lá. Bom. Então, aqui, olha, terceira aula de filosofia, né? Dia 20/5, qual que é o objetivo dessa aula, né? O objeto que a gente vai usar, né? Produção de significados, reflexão estética. Gente, quando nós falamos de estética, nós estamos falando de matéria, material, objetos, aquilo que existe eu posso tocar através dos meus sentidos, né? Então, como que isso pode ser pensado filosoficamente? Toda vez que eu falo de estética, eu falo aquilo que existe e eu posso verificar através dos meus sentidos. Eu posso observar, por exemplo, né? E como isso acontece dentro da vida humana. Lembrando que cada ramo da filosofia tem certas particularidades ou certas questões que são só delas, né? Assim como a gente viu a ética, por exemplo, que tem a questão comportamental, a questão moral, a questão que é certo, que é errado, aqui na estética é totalmente diferente a visão. A visão é como nós vemos as coisas, como elas se posicionam e o que nós levamos em consideração para dizer que aquilo é belo ou não. Então, a questão da beleza e da feiura, por exemplo, é uma questão também, como nós vimos na ética, depende de uma época. E eu vou provar isso para vocês, fazendo também a analogia, tá? De qual fase? Já que nós falamos da Idade Medieval e da Idade Moderna, a gente vai usar esse mesmo contexto. Ah, por que, professora? Porque, na verdade, a Idade Média e a Idade Moderna, elas são muito antagônicas, né? Elas são muito diferentes, né? Então, é a passagem, quando você sai da Idade Medieval, você passa pelo Renascimento, aí você vai para a Idade Moderna, você tem um rompimento muito grande nessa fase. Então, dá para a gente perceber, através da analogia, essas questões, tá? Deixa eu só ver aqui quem está tentando entrar. Isabel, bom dia. Coloca lá no chat para mim, minha querida, de qual sala que você é, tá? Nós já estamos começando, eu estou compartilhando a tela. Bom, então vamos lá. Novamente, então, né? E aqui, gente, como vocês já devem ter percebido, as habilidades agora no novo ensino médio, porque vocês são do novo ensino médio, normalmente é uma habilidade que se trabalha em todas os eixos de conhecimento. Então, essa mesma habilidade aqui, ela vai ser trabalhada no segundo bimestre em filosofia, em sociologia, em geografia e história. Né? Então, vocês vão ter que elaborar hipótese, selecionando evidências para compor argumentos. Né? Isso, argumentos filosóficos, argumentos sociológicos, argumentos geográficos e argumentos históricos. Vocês entenderam isso? Entenderam? Sim, Pro.
Tá, então, vocês podem perceber que a habilidade é a mesma, tá? Muda o conteúdo e como eu vou abordar isso. Então, aqui a gente vai pensar em compor argumentos filosóficos, tá? Então, a Pro vai usar a história? Vai usar a história quando eu faço essa comparação e essa analogia. Eu estou fazendo analogia usando também tabelas, né? A tabela ela pode ser usada em todos os eixos de conhecimento, inclusive exatas, letras, linguagens e também na questão de humanas. Então, é muito importante. Por quê? Porque ela te dá uma visão geral daquilo, né? Então, é bem interessante usar esse método. Então, a analogia, e através da analogia a gente trabalha com tabela também, tá bom? Então, vamos fazer isso. Lembrando que a professora sempre catequeticamente, ela faz isso, né? Ela mostra para vocês que existem pessoas que são auditivas, sinestésicas ou visuais. Então, isso significa que tem pessoas que aprendem mais ouvindo, quer dizer, elas têm mais atenção quando elas estão ouvindo. Então, por exemplo, a professora agora, ela está dando aula de filosofia, a pessoa auditiva, ela vai prestar mais atenção no que eu falo do que nos slides. Aí, tem a pessoa sinestésica, por exemplo, ela precisa estar fazendo alguma coisa. Normalmente, essa pessoa, ela vai transcrever, ela vai escrever o que eu estou falando, por exemplo, porque para ela aprende mais facilmente fazendo isso. Ou, às vezes, o sinestésico, ele também tem que estar fazendo alguma coisa, né? Tipo assim, uma pessoa lavando louça e ouvindo alguma coisa, né? Então, ela tem que estar fazendo alguma coisa. E que aquilo, né, ao fazer aquilo, ela está aprendendo. É como se ela fizesse a ligação entre aquela ação com aquilo que ela está aprendendo. O visual é por imagens. Então, o visual o slide, para ele, é maravilhoso, né? O auditivo já não é tão bom. Então, vocês precisam entrar dentro de vocês, se fazer, se objetivar e perceber o que é mais fácil para vocês aprenderem. E usar isso o máximo que vocês puderem, para vocês terem cada vez mais, aproveitarem o conhecimento. Tá? Aprenderem melhor. Lembrando para vocês acessarem o canal, essa aula vai ficar lá gravada no meu canal Filosofia Nossa de Cada Dia, como estão todas as aulas, tá? Bom, vamos lá então. Para entendermos que a sociedade e como nós pensamos é fruto de uma época, né? Então, desde a aula passada que eu tô falando isso para vocês. Gente, cada época tem um jeito de pensar as coisas. Por quê? Porque nós vamos progredindo quando nós vamos melhorando a nossa vida. Por exemplo, a tecnologia, né? Então, cada época a gente se adapta àquilo que nós temos, né? Antigamente a gente não tinha transporte público, as pessoas andavam muito a pé. Minha mãe, por exemplo, ia para a escola a pé, né? Ela demorava 1h30 para chegar na escola, né? E hoje em dia não, hoje em dia nós temos a perua escolar, hoje em dia a gente tem todas as ruas asfaltadas, a maioria pelo menos, né? Deveria ser, pelo menos. Então, nós temos aí um jeito de viver diferente. Então, quando a gente tem esse jeito de viver diferente, a gente vê as coisas diferentes, a gente organiza as coisas diferentes. Por quê? Porque nós somos seres adaptáveis e históricos, né? Então, lembrando isso. Hoje, né, o que a gente pode pensar? Que a arte também, ela acompanha esse movimento. Então, por que a arte medieval era de um jeito e a moderna de outro? E quando eu falo de moderna, não é questão de moderninha no sentido, por exemplo, de se vestir segundo a moda de hoje. Não, moderno, estou falando século XVI, XVII, quando houve o Renascimento e quando o homem toma para si a organização da sociedade, né? Onde você tem aí um movimento que se desapegou da crença e foi organizar a sociedade ligadas a outros valores, que não só o religioso. Ah, professora, mas na modernidade, até hoje a gente tem religião. Sim, só que na medieval, a religião era o centro. E a partir do Renascimento, o centro de tudo vai ser o homem e suas características. Então, muda tudo, gente, muda todo o contexto. Por isso que o homem é resultado de uma época. Né? Então, aqui eu coloquei já, né, o que eu já tinha falado na aula passada, que é analogia. Então, é um raciocínio,
né? Um raciocínio, ele acontece na minha mente. Então, primeiro eu organizo lá na minha mente. Aí eu expresso isso através da linguagem ou da escrita. Quando eu penso em língua e linguagem, existem outros tipos de expressar isso? Sim. Inclusive, a gente vai ver isso através da arte. É outra expressão. Mas quando eu faço a analogia, eu comparo as duas coisas. O que que nós vamos comparar hoje? A arte, né? Para vocês perceberem a diferença entre uma coisa e outra, né? Então, vamos lá. Exemplo atual de analogia, que nem eu coloquei para vocês na aula passada. Eu uso essa mesma imagem, porque aqui nós temos a forma de uma cabeça humana, aqui nós temos 100 folhas, como seca, e aqui nós temos cheia de folhas. A primeira coisa que nós, a impressão que nós temos ao olhar, principalmente aqueles que são visuais, eles vão pensar assim: a minha esquerda está morto e a minha direita está vivo. Por quê? Porque eu tenho a experiência de que tudo que é verde, ele está saudável, está dando fruto, está vivo. Enquanto que quando ele está desta forma, sem nenhuma folhinha, está morrendo, né? A gente tem essa impressão. Então, a analogia, ela traz isso para nós, principalmente quando a gente faz dessa forma, a gente coloca um ao lado do outro, que é o que a gente vai fazer. Então, nós colocamos em forma de tabela primeiro para a gente conceber aí depois o texto, né? Então, bom, a analogia entre idade medieval e moderna, lembrando que a partir do Renascimento, do século XV, XVI, XVII, é que nós tivemos a Idade Média como chamada Idade das Trevas. Então, não foi o pessoal da Idade Média que se intitulou assim, foi o pessoal que veio depois que disse que lá não existia ciência nem nada disso, né? E que ficou travado 1.200 anos sem ter um progresso científico, nem literário e nem nenhum progresso, né? Eles olhando para a Idade Média. Mas hoje nós sabemos que isso não é verdade. Bom, hoje abordaremos estética, tá? Cada ramo da filosofia, ele tem certas preocupações específicas. Se eu for falar de política, por exemplo, eu vou falar do poder, de como as pessoas chegam no poder, de como a gente pode segurar o poder, né? De como se lida com o poder, de como é dividido esse poder, a questão das leis, tudo isso está dentro da política, né? Aí eu vi a estética. O que está dentro da estética? O que é o bem, o que é o mal, né? Como as pessoas veem todas as coisas, o que as pessoas têm de valor, e por isso ela expressa na lei e nos códigos de conduta, como eu devo me comportar dentro das... Isso é ética. Agora, a estética não. A estética, ela tem algumas questões que são específicas dela. Se eu estou falando de corpo, esse meu, o copo, que é um objeto, que é a estrutura dele, a forma dele, o que acontece? Eu estou falando de matéria. Quando eu estou falando de matéria, eu estou pensando a questão da beleza, por exemplo. O que é belo para um não é belo para outro. E por que às vezes as pessoas querem seguir a moda? O que a moda tem que nos traz, né? É a mídia que faz isso? Quem constrói o padrão de beleza? Então, são essas as questões que a gente vai pensar quando a gente fala de estética, né? O que é a arte, o que é o belo, o que é a beleza, né? E como que nós... da onde a gente parte para dizer o que é belo e o que é feio, né? A definição de estética. Em filosofia, ela vem do grego, como muitas outras palavras que a gente usa, a esteque, aquele que nota, aquele que percebe, aquele que possui percepção sobre algo. Percepção, gente, nada mais é do que os nossos 5 sentidos, né? Então, a audição, que tem como aparelho corporal o ouvido. Aí nós temos o olfato, que tem como aparelho o nariz. Aí nós temos a visão, que tem como aparelho os nossos olhos. Aí nós temos o paladar, que tem como aparelho, né? É engraçado falar aparelho, mas o nosso órgão, que é a boca, a língua principalmente. E depois nós temos o tato, que é todo o nosso corpo, mas especificamente as nossas mãos. Então, gente, é tudo que é exterior a mim e que eu sinto através dos meus sentidos. Eu estou falando de estética, né? Então, o que é belo para mim, o que não é belo para mim, aquilo que eu vejo com os meus olhos e eu acho que é belo,
ou que é feio, aquilo que eu sinto pelas minhas narinas e eu acho que é ruim ou bom, né? Tudo isso tem a ver com a estética, né? Qual a nossa composição ao pensar essas questões. Então, é uma questão material. Outra coisa que advém da estética é a questão da harmonia das formas, né? Nós, como seres racionais, a nossa mente, ela é aquela que resolve problemas, especificamente com relação à harmonia. Então, quando nós olhamos alguma coisa, a nossa mente sempre arruma aquilo de modo harmônico, né? E quando não tem harmonia, a impressão que dá é que não é belo, né? Dependendo do valor que eu tenho com relação à beleza. Então, tem todas essas questões. Por isso que, ao olhar a história humana, a gente percebe na arte mudanças, assim, muito grandes. Hoje, a arte abstrata, por exemplo, era inconcebível lá na Idade Média, porque na Idade Média você representava a religião, né? Depois veio o Renascimento, aí você representava as pessoas, era uma cópia da realidade. Não existiam retratos, hoje a gente tem retratos, a gente pode copiar a realidade através do nosso celular, né? Então, o que fica, onde você expressa a arte? Apesar que a fotografia também é uma arte. O jeito com que você tira a foto, o jeito com que está a luz naquele momento, isso também é uma arte, né? Você fazer isso. Então, a arte, ela passou a ser algo muito mais abrangente hoje na contemporaneidade. E aí, se uma pessoa que nascida no Renascimento visse hoje a arte moderna, ela ia achar um absurdo, né? Como que pode você achar isso uma obra-prima, por exemplo? Existia a questão da obra-prima, né? Que era aquela que representava melhor a realidade. Hoje, não. O artista, ele expressa aquilo que ele sente para que as pessoas percebam isso, né? E aí, cada um expressa de uma forma diferente, tá? Mas expressa onde? Expressa na realidade. Então, nós vamos ter a experiência da arte através dos nossos sentidos, né? Então, não é na minha cabeça que eu faço isso fora de mim através dos meus sentidos. É lá que eu dou a significação da arte ao sentir isso pelos meus sentidos. A significação é outra história e vem depois, né? Bom, então vamos fazer aí a nossa análise. Vocês estão vendo bem o slide? Alguém pode responder? Tô sim, pro. Sim, Tá, professora. muito obrigada. Olha aqui, gente, a diferença. Ó, primeiro que aqui na Idade Média você tinha muito menos recursos que aqui no Renascimento. Vocês podem perceber que aqui tem muito mais detalhes, né? No sentido de que aqui, gente, normalmente as imagens, elas eram pequenininhas. Por quê? Porque eles copiavam da realidade, né? E eles iam usando, muitas vezes não tinham tantos recursos assim. Normalmente quem faziam essas cópias, a gente chama, por exemplo, a iluminura, né? Que eram a capa dos livros, eram algum vitral que se fazia. Então eram muitos detalhes e eles faziam tudo à mão, né? Então, quando a gente faz isso, normalmente não se faz obras tão grandes assim, né? Ah, professora, mas tem aí, por exemplo, as igrejas, né? Onde tem o Michelangelo e tem outros aí que fizeram os desenhos da igreja, foi à mão. Sim, gente, mas aí você já está passando da Idade Média para a Idade Moderna, e você tinha um pouco mais de recurso, por exemplo, né? As coisas eram um pouco mais, eram melhores de se trabalhar, né? Aqui na Idade Média, a gente lembra que nós tínhamos os feudos, e nós tínhamos como feudos da igreja, como eram os monastérios, e eram os monges que, por exemplo, faziam cópias dos livros, né? E eles faziam tudo à mão, não existia imprensa, né? Então, era bem diferente, tá? Então, nós temos as iluminuras, e essas representavam a realidade, e eram todas pintadas à mão. Normalmente, essas artes aqui, né, essas pinturas, elas eram feitas à mão, normalmente eram capas de livros ou vitrais, tá? Então, vocês veem,
Mas não é só isso que a gente tem que compreender. Olha aqui, gente, quando eu vejo isso aqui, eu lembro das cruzadas, né? O que você tem aqui? Pessoas brigando com espada, você tenta aí colocar e visualizar o que eram as cruzadas. Aqui você tem, por exemplo, o arco, né? Jesus Cristo, que era de uma igreja. Isso aqui são vitrais, ó, se você ver os pedacinhos aqui, aqui também, ó, tá vendo? Então você tem o rei, aí você tem os servos, né? Aqui você tem, por exemplo, o cavaleiro conversando com o rei, né? Aqui você tem, por exemplo, a imagem da Madonna, que era muito usada com Jesus no colo, né? E eu vou até, né? Então, essa é a arte medieval e essa é a arte moderna. Né? Aqui você tem a questão do bem e do mal, né? A representação do mal e do anjo, o anjo e o outro, né? E aqui você tem a idade moderna, né? Olha a diferença. Gente, aqui você não está vendo ninguém nu. Aqui você já tem o Davi, né, de Michelangelo. Aqui você tem, por exemplo, também uma mulher nua. Não se concebia aqui ter uma coisa dessa, nunca, né? Aqui é a volta dos clássicos romanos, da arte romana e da arte grega do século V antes de Cristo, né, do Império Romano. Então você tem uma volta a você olhar para o corpo humano como uma coisa bela, bela. Aqui na Idade Média, o corpo é simplesmente o templo do Espírito Santo. Né? Então, nós vimos na aula passada, na medicina, por exemplo, você não podia abrir o corpo, era inconcebível você abrir o corpo. Chega na Idade Moderna, você faz isso em público. Então, existe uma grande diferença. Então, na arte também. Então, assim como na ciência você tinha um posicionamento medieval ligado à questão da religião, aqui também. Como vocês podem perceber, gente, né? Toda a arte aqui, a maioria dela é sempre a questão do bem e do mal, a questão da igreja, a questão do rei, porque o rei naquela época, mesmo sendo feudalismo, existia o rei, né? E esse rei ele era representado com o poder de Deus, né? Então ele era aquele que como se fosse abençoado por Deus, todos tinham que segui-lo, né? Porque Deus o abençoou, o ungiu, né? Então a igreja ungia os reis. E aí você tinha toda essa questão, né? Outra coisa que a gente pode perceber também são as roupas das pessoas, né? Eram muito simples. Quando chega aqui na Idade Moderna, você vê essa cheia de joias. Por quê? Porque nós estamos entrando numa época onde você diz que a opulência é bom. Né? Então, se eu posso ter 3 anéis, por que eu vou ter só um? Né? Na Idade Média, não. Era questão da humildade, né? Você não precisava demonstrar o que você tinha, né? Isso era até um certo pecado. Aqui, não. Aqui, a modernidade chega no poder a burguesia, que tinha o dinheiro na época. Ela começou a comprar títulos de nobreza e querer aparecer na mídia. É que nem hoje uma pessoa que tem muito dinheiro querer aparecer aí na mídia, principalmente nas redes sociais. Lá era através da pintura. Então você muda uma geração através disso, né? Do que aparece para ela. Né? Então as pessoas começaram a se autorretratar, né? E aí você tem aqui, ó, a Madonna. Gente, esqueci o nome dela. Mona Lisa, né? A Mona Lisa que foi muito divulgada e até hoje, né? Uma obra-prima da arte, né? Que foi dessa época aqui. Então, você vê aí, analogicamente, que a Idade Medieval é expressa na arte, os valores, os princípios, o que o homem acreditava ou não é expressa na arte. Assim como a passagem dessa época para a modernidade também vai sendo expressa e escrita através da arte. Então, a arte, gente, é um jeito de expressar aquilo que o homem é em uma época através da materialidade, né? Então, a professora, e a música é uma materialidade? A música você ouve pelos seus ouvidos. Então, ela é exterior a você. Ah, professora, mas eu posso ouvir música interiormente? Eu posso, mas eu tenho que me concentrar em algo que eu já ouvi.
né? Então, quer dizer, a minha experiência, ela foi exterior, só que ficou na minha memória aquela música, que nem aquela, né, gente, que a gente acorda ouvindo uma música na nossa cabeça e parece que ela nunca vai embora, né, aquela daquela propaganda, ou daquela pessoa que eu nem gosto, mas eu fico ouvindo, é bem interessante isso, mas eu tive que ter aquela experiência que a gente chama em filosofia de empirismo, né? Vocês entenderam? Até agora o que nós estamos fazendo? Sim. Uhum, tá? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento. Aí a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá. Então, vocês perceberam, se eu perguntar para vocês, um que é um ramo da filosofia, vocês sabem me dizer, ó, já são 2 aulas falando nisso. Quem poderia arriscar uma resposta? Olha, na aula passada, a Pro usou até uma metáfora da árvore, né? Que eu coloquei a árvore, né, a filosofia como o tronco, e aí depois você tem todos os ramos da filosofia. Né? Então, seria um saber dentro da filosofia específico. É como se você tivesse... A filosofia, ela pode falar de tudo, de tudo. Ela usa as perguntinhas essenciais, o quê, por quê e como, em tudo. Então, ela descobre a raiz daquilo, né? Só que, quando você entra na filosofia, você pode se especializar em alguma coisa. Então, você pode, eu vou falar, por exemplo, da crise financeira do Brasil. Tá, então, filosoficamente, você tem que fazer uma pesquisa dentro da economia, né, se você quer falar sobre isso. Eu quero falar sobre a questão do poder, né, sobre a questão das leis, né, eu quero falar sobre as leis, por exemplo. Então, filosoficamente, você tem que procurar a questão da política. Olha, eu percebi que hoje a arte, ela está muito difícil de ser entendida, que as pessoas não expressam direito à arte. Então eu vou falar da estética, né, como é a estética hoje no Brasil e como ela é, na arte, a interferência da pandemia, né, ou poderia ser assim, na pandemia, como que os artistas passaram a expressar a sua arte? Eu estou falando da estética, né? Então, quer dizer, é tudo filosofia quando eu faço isso, né, essas perguntas essenciais da vida humana, só que eu também... quando eu pergunto, ao perguntar isso, eu também delimito o que eu vou estudar, o que eu vou pesquisar. Por isso que nós temos vários ramos da filosofia, né? Deu para entender, primeiro, né, que você pode fazer uma analogia, seja lá do que for, contanto que você sempre coloque as características ou contraditórias, ou parecidas, né? Mas tem que ter uma ligação, né? E eu posso fazer isso fazendo o contrário também, né? Que nem eu fiz da Idade Medieval e da Idade Moderna, são bem diferentes uma arte da outra, mas não deixa de ser uma pintura, por exemplo. Então, o que liga as duas? São pinturas, né? Então, tem que ter uma ligação, uma coisa que liga, tem que ter um equilíbrio aí, né? A nossa mente, ela procura esse equilíbrio, então ela vai procurando ligar uma coisa a outra. E quando eu faço isso, é melhor para mim ver, de modo geral, aquilo que eu estou pesquisando, tá? Bom, então, gente, a partir daí, vocês podem usar esse método para tudo. E talvez no roteiro eu peço para vocês fazer esse método com alguma coisa que a gente viu, por exemplo, tá? Todos entendidos na analogia e nos ramos da filosofia? Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem? Eu me sinto tão sozinha, abandonada, quando vocês não falam nada. Sem dúvidas, Obrigada, professora. Yara, por responder, Giovanni. Você falou o quê, Giovanni? Sem dúvidas. Tá, muito obrigada, Giovanni. Quem mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que entendi. Né? E se acho, me deixou preocupada. Tudo bem? Então, tá bom, Bernardo. Alguém quer mais falar alguma coisa? Quer perguntar? Agora vocês vão colocar para mim lá no chat, né? Que não tem pergunta, então põe lá para mim no chat o que vocês acharam da aula, se foi bom, se tá indo bem com os slides, se vocês queriam que fosse diferente.
Se vocês têm alguma ideia, pode colocar lá no chat para mim, tá bom? E aí vocês vão colocando lá no chat o que vocês acharam da aula, e se vocês têm alguma ideia diferente, e aí vocês podem ir saindo, tá bom? Um beijo para vocês, um bom dia, tá bom? Não esqueçam de escrever lá no chat, tá? Que nem a Pro pediu. Muito obrigado, Arthur. E eu vou deixar lá Obrigado, querida Isabela. Eu vou deixar lá no meu canal, tá? Obrigada, Giovanni. Eu vou deixar lá no meu canal, tá? A aula gravada, tá bom? Se vocês precisarem ver de novo para fazer o roteiro. Essa semana já vai ter roteiro de filosofia de novo, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, Yara. Obrigado pela presença, Arthur, Yara. Obrigado a todos pela presença. Tchau, Pro. Tchau, Piquet. Tchau. Obrigado por ouvir sua voz, viu, Yara? Obrigado, viu? Imagina, Pro. Beijinho, gente. Tchau. Tá bom.